Olá, queridos! Graça e paz do Senhor Jesus. Muito boa noite, hein? Bem-vindos ao podcast Palavras Simples, porque palavras simples não são simples palavras. Você é muito bem-vindo aqui no nosso meio. Você que está aí ao vivo conosco, olha, já faz parte da família, já faz parte dessa mesa. E eu tenho certeza, você vai ser muito abençoado em nome de Jesus. Ó, trouxe pastores hoje abençoados, já são de casa, inclusive, e vão estar aqui conosco, trocando uma ideia, trocando um bate-papo muito abençoado que vai, tenho certeza, abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família. Amém? Bom, antes de eu falar qual é o tema de hoje, eu já peço para você, já tá aqui, já chama 7 pessoas que estão aí agora na sua mente, você pensou, falou assim, poxa, fulano poderia estar aqui nessa noite, é ele. Então, já pega o seu telefone, pega o link aí do YouTube, manda para 7 pessoas para que eles possam estar juntos conosco, aqui, sendo abençoados em nome de Jesus, amém? Outro recado importante, não está aqui na minha mão, mas rapidamente, daqui a pouquinho, né, o nosso grupo aqui que está por detrás das câmeras aqui, vai estar trazendo até as minhas mãos aqui. Hoje, assim como no podcast passado, nós vamos sortear uma camisa, amém? Uma camisa do ministério vai ser sorteada aqui, e eu tenho certeza, querido, se você ficar até o finalzinho, mas é óbvio, tem uma condição, você tem que escrever alguma coisa aqui pra gente, seja uma paz do Senhor, seja uma pergunta, para que a gente possa estar participando aqui conosco, interagindo com essa mesa abençoada, amém? Deixa eu já apresentar aqui os nossos convidados. Pastor Vitor, seja bem-vindo em nome de Jesus, hein? Amém, muito obrigado, é sempre um prazer estar aqui com você, com esses irmãos queridos, que seja uma noite abençoada, uma noite produtiva e que possa edificar não somente as nossas vidas, mas a vida daqueles todos que vão assistir daqui a pouco, ao vivo, na gravação, enfim, para a glória de Deus, né? Amém. Pastor Johnny, bem-vindo. Que alegria, mais uma vez, estamos juntos. É um prazer também estar com o pastor Vitor nessa parceria. Glória a Deus, eu creio nos resultados poderosos que essa mesa aqui produz. Eita glória! Vamos juntos. Amém. Pastor Ariel, bem-vindo, hein? Rapaz, que alegria a gente estar aqui, né? Tá junto mais uma vez. Pastor Vitor, né? Um homem de Deus que nós conhecemos aqui. Pastor Johnny, né? Também, que é meu pastor. Que alegria estar aqui, cara. Que alegria. Amém. Bom, antes, ó, já vou aproveitar. Antes de começar a falar sobre o tema, deixa eu falar, Pastor Vitor, nascendo uma igreja nova em Itaguaí, né? Eu já vou mandar pro senhor já. Glória a Deus! Glória. Mais uma igreja abençoada que vai edificar a sua vida, a sua casa. Então, já, eu vou falar pro senhor falar agora e no final o senhor fala também, Fala né? de O novo. nome da igreja, aonde fica, a inauguração. Fica à vontade aí. É isso aí, convidar os irmãos, né, para estarmos juntos. A inauguração vai ser dia 10 de maio, é num sábado, justamente para que a gente possa estar juntos, né, as várias denominações, que o reino de Deus é um só. Então, eu vejo que é mais uma tenda, né, de adoração, de oração. Então, estão todos convidados, dia 10 de maio, às 19 horas, ali na Ari Parreiras. Logo no início da Ari Parreiras, próximo do supermercado Ima, vai estar inaugurando a Vida Church, né? Igreja Vida, e o nosso propósito é gerar vidas através da cruz. Então, estão todos convidados para estarem lá, para a gente adorar o Senhor juntos, e eu sei que você vai estar lá, em nome de Jesus. Claro! Meus irmãos aqui também já se sintam convidados. Ai, que bênção. E é isso, vamos expandir o reino de Deus, vamos ganhar, vamos em busca de um avivamento para a nossa cidade, para que a gente possa transformar as pessoas através do nosso testemunho, através da palavra de Jesus. Amém, glória a Deus. Então, queridão, você que não conhece Jesus, você que está desviado, você que está afastado, você que não quer nada com Cristo, mas agora quer ir para a igreja, meu irmão, em nome de Jesus, olha, ó, Vida Church, nascendo em Itaguaí, amém? Família Ágape aqui também, amém, presente conosco, Sal e Luz de Itaguaí. Então, meu irmão, tem muita igreja para você ir em nome de Jesus. Então, vai lá. Deus abençoe sua vida. Congregue lá, seja uma bênção. Amém. Ajude o pastor lá, em nome de Jesus. Estamos Amém? fechando. É isso aí. Nós somos do reino, querido. O reino é inabalável, amém? Eita glória. Então, vamos logo falar logo do que a gente vai falar aqui hoje. Né? Agora que a gente já deu vários recados aqui. Olha, sinto que as camisas chegaram aqui. Peraí,
aqui agora, sim. Olha agora, hein? Agora, gente. Olha aí, passou. Gente, é ao vivo, olha aí. Olha, chegaram camisas aqui. Brotaram camisas aqui na minha mão. Olha aí. Então, ó, você ó, que tá aí conosco aí, ó. Ele não mudou. Olha aí. Mais uma camisa. Olha que linda, hein? Bonitona, né? Isso aí. Tá meio amarrotado, querido. Eu tirei ali agora, né? Mas em nome de Jesus. Linda, linda. Olha aí, vou deixar aqui, breve, 2 camisas sendo sorteadas no nosso podcast. Vamos lá. Falando agora aqui do tema, sim, nosso tema de hoje, obra versus presença, né? Quando as atividades me afastam do que realmente importa. E aí, querido, talvez você esteja pensando assim, meu irmão, hoje o podcast vai falar pro povo de Deus para não trabalhar na obra. Não, na verdade é o contrário. Na verdade, eu já quero deixar bem claro para você nessa noite, em nome de Jesus, o nosso intuito aqui é ter irmãos e irmãs que trabalhem com afinco e com zelo na presença do Senhor, para a obra do Senhor, mas que para isso tenham o sentido do que devem fazer, como fazer, para que o trabalho não sobreponha a presença, a unção, a busca e o sentido do reino. Amém? Entenderam? Eita glória. Então vamos lá. É isso. Deixa eu passar aqui agora então, já fazer a primeira pergunta. Eu tô aqui toda hora digitando esse negócio porque eu tô lendo aqui, tá, queridos? Bom, baseado nisso, abre a sua Bíblia aí em nome de Jesus, crente. Lucas 10, 38 até o versículo 42. Diz assim a palavra do Senhor, hein? Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher, chamada Marta, o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor ouvindo o que ele ensinava. Marta estava inquieta, ocupada com os muitos afazeres. E aproximando-se de Jesus, inquiriu-lhe: Senhor, não te importas de que a minha irmã tenha me deixado só com todo o serviço? Peça-lhe, portanto, que venha ajudar-me. Orientou-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas ansiosa e te afliges por muitas razões. Todavia, uma só causa é necessária. Maria, pois, escolheu a melhor de todas, e esta não lhe será tirada. Amém? Vamos lá, então. Já vou começar com uma pergunta, hein? Pastor Johnny já olhou para mim de rabo de olho ali, ele já sentiu que eu vou perguntar para ele, então ele já deu uma olhadinha assim, vocês viram, né, gente? Vocês estão lá ao vivo. E aí, pastorzão, por saber que a série é grande, porque poucos são os ceifeiros, assim como diz a palavra do Senhor, né? Sim. Temos uma parte da igreja sobrecarregada? Sim. Primeiro, Por favor. parabéns pelo tema. É algo que nós precisamos discutir nesses dias. A gente tem um movimento muito grande acontecendo na igreja, mas será que tudo que está acontecendo na igreja é, de fato, direcionado pelo Senhor? Eu vejo que sim, nós temos muitas pessoas sobrecarregadas e eu vejo que também muitos de nós estamos também envolvidos, que estamos ali envolvidos, às vezes fazemos coisas que o Senhor não nos pediu para fazer. Essa conversa, ela é importante porque a gente precisa voltar para um lugar de origem, sabe? Ok. A gente precisa purificar aí, né, o nosso evangelho, né, a nossa forma de conduzir a obra do Senhor. Eu não pensei que eu fosse começar respondendo, mas para poder adaptar aqui com o que eu anotei de início, tem uma pergunta que eu gosto muito de fazer para quem chega ali na igreja. A gente vai conhecendo os irmãos, conversando com os irmãos, né? E eu gosto muito de fazer essa pergunta para poder conhecer, né, um pouco, né, do entendimento de cada um. Okay. Aí eu pergunto: qual é o seu chamado? E geralmente quando eu pergunto isso, algumas pessoas já logo me respondem com algo operacional. Tipo assim: meu chamado, pastor, é pregar, meu chamado é orar, meu chamado é cantar, eu gosto de cuidar das crianças. Então, assim, geralmente as pessoas que vêm de uma outra, né, congregação, que quer congregar com a gente ali, que quer viver igreja com a gente, estão apegadas em coisas operacionais. E é aí que vai um ponto. O chamado de Jesus para nós,
ele não vai ligar diretamente a algo operacional, Sim. mas sobre primeiro quem nós somos, Boa. né? Quem nós somos nele. Então, existe sim, como eu achei muito bom quando você pontuou aqui, que nós precisamos sim produzir. Nós fomos chamados para obras, para as boas obras. Só que o que eu vejo é que há uma falta de organização de prioridades, né? E isso está matando muita gente espiritualmente. Então, o chamado de Jesus, ó, em Marcos 3,13, está dizendo, e subiu ao monte e chamou para si os que ele quis. Jesus escolhendo, né, os 12. Uhum. E vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele. E os mandasse a pregar, para curar, e para expulsar os demônios. Então, Jesus chamou os discípulos, mas Jesus não chamou eles para fazer alguma coisa primeiro. A ordem está clara, para que estivessem com ele. E a partir desse lugar da presença, o tema é obras versus presença. Perfeito. A partir desse lugar da presença, eles foram enviados para fazer coisas operacionais. Então, existe esse lugar na presença, que às vezes a gente não está colocando como uma posição de mais alta relevância. Né? Jesus não vai enviar ninguém que não conhece. Né? O envio só vai partir de um lugar de relacionamento com a presença. Então, vai aqui, né, uma introdução do que eu penso sobre esse tema, né, que é muito importante, sim, para a gente poder se reavaliar. Né? Há uma conscientização que o Espírito Santo quer, né, trazer sobre a igreja. Né? Como que nós estamos conduzindo as obras e a busca, de fato, pela presença. Nós estamos honrando a presença, nós estamos buscando a presença, né? Nós estamos fazendo da presença um ponto de partida. Né? Perfeito. Pastor Vitor. Enquanto você falava aqui, eu estava pensando, né? Você trouxe a Jesus escolhendo os 12 ali e dizendo, né, olha, para que estivessem junto dele. E quando ele está próximo a subir aos céus, né, ele dá uma outra ordem, que eles não saíssem de Jerusalém até receberem a promessa do Pai. Então, assim, a importância da presença, eles já estavam treinados, né? Já tinha andado com Jesus 3 anos ali. Óbvio que, se a gente for pensar em qualquer área profissional, 3 anos às vezes não é muita coisa para você se especializar em algo. Mas eles já tinham visto muitas coisas, eles já tinham ido e voltado, né, maravilhados que eles tinham curado, que eles tinham expulsado demônios. E Jesus falava assim, ó, se alegre com isso, mas se alegre porque o nome de você está escrito no livro da vida. E quando Jesus ele vai subir aos céus, e até então a presença, eles não teriam a presença espiritual ali de Deus, vamos dizer assim, né? Ele fala, olha, fiquem em Jerusalém até vocês serem revestidos. Então, assim, há algo muito forte nisso, né? Mesmo Jesus indo, ele fala assim, olha, espera porque vocês precisam ser revestidos com o Espírito Santo para vocês continuarem fazendo a obra. Então, é o que a gente conversava aqui antes, né? Não tem como você fazer a obra se você não estiver cheio da presença. Você pode usar todos os seus dons e talentos, mas você não vai conseguir atingir aquilo que o Senhor gostaria de atingir, porque você não está cheio da presença, né? Então, assim, isso é extraordinário. A gente não pode nunca, se a gente perceber em algum momento que essa presença diminuiu, a gente precisa buscar de novo, a gente precisa descer a casa do oleiro, a gente precisa, não, me enche de novo, porque isso vale muito mais do que apenas estar fazendo a obra, né? Fala um pouco sobre a manutenção que a gente estava conversando um pouquinho aqui. Pois a gente estava falando antes, né, de começar, porque a gente já começa o podcast antes. Gente, o podcast começa antes aqui. A gente começa antes aqui a conversar. E eu dizia sobre a questão do sacerdócio, né, ainda na época ali da manutenção do templo e tudo mais, e a importância, né, Deus tinha dado uma ordem a Moisés, olha, o candelabro precisa estar aceso dia e noite. E os sacerdotes, eles tinham uma função que era de tempo em tempo, eles iam com uma espivitadeira, né, que era algo pontudo, para desobstruir
os canais do candelabro para que o óleo pudesse fluir e a chama se mantivesse acesa, porque eram 7 chamas. Então, trazendo isso para a nossa vida, a gente precisa sempre se lembrar disso. Se em algum momento tem alguma chama ali que está, né, um pouco mais fraquinha, a gente precisa, Senhor, desobstruir o canal para que o óleo flua novamente e que essa chama volte a queimar com força. Porque é isso que nos mantém ativos na obra, é isso que nos faz sentir prazer em estar no altar, em estar fazendo o que tiver que fazer, né? Seja no meu trabalho pregando o evangelho, seja na faculdade, seja na escola, seja na igreja. E não apenas usar aquele ambiente ali como algo que eu fui chamado para fazer operacionalmente, mas o que de fato eu tenho sido na mão de Deus? Eu tenho sido um canal, eu tenho sido um vaso, ou eu estou simplesmente fazendo aquilo que eu já sei fazer, né? Pastor Ariel, vontade. Realmente, assim, o pastor Johnny colocou algo bem interessante, né? O pastor Vitor também, a respeito da manutenção, né? Da obra. Mas o que acontece? A pergunta foi assim, né? Porque tem muitas pessoas deixando a obra, né? A seara é grande, mas são poucos os ceifeiros e isso acaba realmente deixando um peso para quem está ali. Porque o que acontece, como o Johnny colocou aqui, é que pessoas vêm e se apresentam com algo de forma muito operacional, né, querendo mostrar um serviço. E às vezes não é nem por maldade, é porque está ali, né, se sentiu bem, a casa é bacana, você tá ali, quer se mostrar útil, né, para a obra, mas inconscientemente a pessoa vai se perdendo e querendo mostrar coisas e não a presença. Vai querendo se mostrar para algo que pode fazer, um talento. Um talento qualquer um tem, né? Qualquer pessoa pode ter uma boa oratória, qualquer pessoa pode ser um bom músico, qualquer pessoa pode chegar ali e se manifestar com o seu talento de maneira muito, muito boa e preciosa. Legal. Mas quando é apresentado dessa forma, sem que haja um entendimento do que é, né, buscar a presença, do que é fazer a obra de Deus, entender o que é fazer a obra de Deus, enquanto não tiver isso dentro das nossas casas, né, ministeriais, isso vai trazer, sim, um peso, né, para os demais, porque tem muito trabalho de evangelismo para ser feito. Né? A Vida Church hoje, né, vai ter um grande trabalho. E hoje o que precisa? Precisa de pessoas para que possam manifestar o real interesse de estar na presença de Deus, para que a obra ela possa ser completa. Né? Buscar a presença e viver essa presença, buscar estar próximo de Jesus para que ele possa direcionar e não a gente viver uma vida de talentos e pessoas que possam mostrar, né, obras, enfim. Né? É engraçado, eu estava vendo vocês falarem assim, eu acho que tem, primeiro, pelo menos nesse primeiro tópico que a gente conversou, a gente tem alguns desafios aí por trás disso. Né? Acho que um desafio grande que nós temos como igreja primeiro, tem as pessoas que chegam até a igreja e elas simplesmente não querem fazer, elas não querem trabalhar. Elas entendem que não vou dizer que o chamado ou vocação, mas elas entendem que o melhor é ficar no banco, é receber e ir embora para casa. Simples assim. Não ter trabalho. Né? E assim, esse é um ponto. Só que eu tenho um segundo ponto, que são as pessoas que chegam de outras igrejas com histórias, com uma história, né, vivida, e que elas simplesmente, por terem sofrido do trabalho em si, ele não ter tido um bom final, né? Não ter tido um final feliz, vamos dizer assim, né? Elas já chegam magoadas e elas optam em não trabalhar. E aí o discurso não vou trabalhar porque eu não quero me aborrecer. Simples assim. Sim. Né? Então, acho que a gente tem esses dois caminhos. E eu acho que nos dois caminhos, para que a obra não seja uma obra esvaziada, no sentido de que
a seara ela é grande, a palavra ela é verdadeira, né? E tem que se cumprir, não tem jeito. Mas para que a gente possa, aos poucos, ir contribuindo com o reino, para que não seja tão poucos os semeadores, né? A gente trazer essa galera para dentro. Tipo assim, gente, você que já trabalhou algum dia, em algum lugar, em algum ministério, já exerceu o que você tinha que exercer, ô meu irmão, em nome de Jesus. Vem para uma outra realidade, porque você não pode perder o porquê você está fazendo e para quem você está fazendo. E aí você segue com essa pessoa, né? E as que estão chegando e que simplesmente não querem trabalhar, fala assim, meu irmão, você tem que frutificar. Sim. E não tem maior ou menor. É todo mundo membro de um corpo. Então, se você é um dedinho, faça por um dedinho. Se você é um braço, faça por um braço. Mas o que você não pode fazer é ficar sem fazer algo para o reino de Deus, seja com obras, seja com qualquer outra coisa, principalmente entendendo o sentido do porquê você faz aquilo que faz. Eu estou ouvindo o que você está dizendo, e assim, é muito importante. Só que também tem um ponto que só para a gente acrescentando aqui, crescendo aqui, né? Claro. É claro que a gente precisa, sim, despertar as pessoas, né? Para ativar as pessoas, eu gosto muito disso. Verdade. Né? O Ariel me conhece um pouco, né? A gente quer logo ativar, envolver as pessoas, né? No serviço, no trabalho. Mas tem um ponto também que é o crucial, que é até o ponto da presença que a gente estava falando aqui no primeiro tópico, né? Uma vez que uma pessoa ela é mergulhada nessa presença de Jesus, que ela tem contato com a palavra, que ela desenvolve ali, né, uma vida com Deus, o próprio Espírito impulsiona ela. Bacana. Eu vejo isso, que algumas pessoas estão desativadas e você vai falar, você vai tentar ativar, você não vai conseguir. Porque a própria pessoa ela precisa entender que ela precisa da palavra, ela precisa mergulhar no Espírito. Então, quando essa pessoa ela se envolve numa vida de busca, de leitura da palavra, né, de consagração, o Espírito Santo vai... eu me lembro aqui de um pouco antes da gente começar aqui a gravação, o pastor Vitor ele citou a palavra assim, o Espírito me incomodou para algo. Você não falou algo assim? Uhum. E eu já passei por isso. No início, eu confesso para você que não gostava muito dessa palavra assim, né? O Espírito Santo incomoda? Não gosto do que o Espírito Santo fala. Mas eu já passei por isso. E eu senti, sim, o incômodo do Espírito, né? Para poder eu fazer algo, me dando uma direção para algo. Então, o Espírito Santo incomoda, né? O Espírito Santo desperta a pessoa. Então, às vezes, não vai ser muito no falar, o Marcos. Às vezes, vai ser você impulsionar a pessoa para ir para o secreto, para ela poder desenvolver uma autonomia de busca com Deus. E ali naquele lugar o Senhor vai ativar ela. Mas entendendo que a igreja é um corpo. Sim. Né? E existem muitos braços mecânicos. Né? Assim, né? Só tá ali para sugar. Sabe? Não faz parte do corpo. Não sente o que o corpo sente. Né? Não entende, né, a linguagem do corpo, mas está ali. Né? Infelizmente, é um braço, né, um órgão que não é orgânico, né? Então, isso precisa também ser revisto, sabe? São vários conceitos, né? Mas é muito gostoso falar disso. Não, bacana. E aí tem um detalhe, né? Trabalhar na obra não quer dizer que eu estou fazendo aquilo que Deus quer que eu faça. Tem isso também, né? Vocês querem comentar sobre isso? Cara, assim, é porque a gente estava conversando agora há pouco, né? As pessoas, às vezes, chegam com motivações erradas. As motivações são o quê? Mostrar pro pastor Vitor que eu estou chegando agora na igreja lá e a gente vai, porque eu já estou almejando um determinado cargo, uma determinada posição, ou mostrar para as pessoas, principalmente, aí me perdoe o pessoal do louvor, mas acontece muito o pessoal que por ter um talento muito bom e estar em evidência, se perde. E acaba se perdendo. E aí entra naquela situação assim, mas eu estou fazendo a obra de Deus e tal. Mas nem sempre a gente está fazendo a obra de Deus. Eu comentei aqui em off, né, que eu já cheguei a fazer um período, há muitos anos atrás, eu chegava no louvor e ver o pessoal pegando fogo. E eu falava assim, Senhor, o que o povo está sentindo? Por que eu não estou sentindo o que o povo está sentindo? Por que eu não estou participando da mesma coisa? Por que eu não estou sendo da mesma forma como o povo estava? Porque eu já estava no automático. Eu já estava ali como um funcionário da empresa, de uma empresa que era a igreja. Né? Eu não estava mais ali, inconscientemente, não estava mais buscando a presença
eu estava buscando, talvez, ali o holofote, eu mostrar para que alguém, que eu pudesse ser, né, o cara. Enfim, nem sempre a gente está querendo mostrar isso de cara, mas no nosso interior ali a gente vai deixando essas coisas levarem o nosso coração para esse caminho, né? E aí a gente acha que está fazendo a obra de Deus. Está fazendo a obra de Deus. Mas assim, se a gente for ver lá em Colossenses 3, ele vai dizer, tudo o que fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão a recompensa do Senhor, né? A recompensa da herança. E é a Cristo o Senhor que vocês estão servindo, né? Quando a gente entende que tudo que a gente faz, a gente deve fazer para a glória de Deus, acontece algo diferente, né? Quando a gente permanece com o nosso coração nesse entendimento de estar sempre em busca da presença e de que a gente não é esse super-herói, esse super cara que está ali fazendo a coisa que tudo depende de nós, se a gente mantiver esse pensamento, a gente acaba com o ministério, acaba pesando outras pessoas, acaba dando uma sobrecarga, como é que tu usou o termo, né? A pessoa que vem sugar, né, Johnny? Sim. Tu usou. A pessoa acaba vindo sugar as outras, drenar as energias, né, físicas das outras pessoas, porque estão pensando somente no que é natural e achando que estão fazendo a obra de Deus, mas contribuindo para atrapalhar, né, nesse projeto, né, que Deus nos chama, que é anunciar o Evangelho. Pastor, só uma colocação, vou passar para vocês, já sei que vocês já estão agoniados querendo falar aqui, mas assim, e às vezes, pastor, não necessariamente é algo assim, óbvio, tem casos e casos, e tem, né, enfim, mas vou pegar do louvor, pegar o mesmo exemplo que o senhor deu, né, às vezes isso acontece no sentido de você meio que se perder no meio, não é a palavra, né, se perder no meio do caminho, mas talvez chegar num determinado momento do caminho e falar assim, poxa, por que eu não estou queimando igual os outros estão queimando, né? Ou ter essa percepção que o senhor acabou de falar aí, né? Às vezes isso acontece meio que involuntariamente. Isso às vezes acontece, e aí talvez vocês ouçam eu falar isso com muito aqui nessa mesa hoje, né? O desequilíbrio. Porque é óbvio, né? Quem é do louvor, eu vou falar de louvor, tá? Quem é do louvor, né? Você quer tocar bem, você quer cantar bem, você quer se aprimorar, você quer que as pessoas que estão te ouvindo, elas tenham um som agradável, né? Tem tudo isso, né? Uma musicalidade boa, né? E aí, enfim, poderia falar muita coisa aqui. Mas tem a parte também e é talvez a mais importante, trazer a presença, consagrar, se preparar, entender o porquê que você está ali, qual é o seu objetivo, que não é outro senão levar a igreja à adoração, trazer a presença de Deus para o lugar, que as pessoas possam sentir, assim como o senhor falou, de uma forma palpável, que Jesus está ali naquele lugar, através da sua canção, através da sua voz, etc. E tal. Mas talvez no meio da caminhada, alguma coisa vai pender, a balança ela vai pender mais para um lado do que para o outro. E aí não é saudável que isso aconteça, né? E aí, eu queria falar muito sobre isso. Ser equilibrado para tudo, não só para o louvor, assim, né? Talvez é isso que vai fazer diferença para que a gente não perca alguns detalhes que deveriam ser importantes para a nossa caminhada. Amém? Sim. Amém. Pastor Vitor. A gente conversava, né, também sobre essa questão. E aí eu gosto muito assim de quando a gente às vezes vê as histórias, né, no Antigo Testamento e isso servem como exemplos, né, para a gente. E quando a gente vê o serviço dos levitas e dos sacerdotes, a gente via que às vezes eles se acostumavam com aquilo ali, né? Eles se acostumavam a fazer, eles já estavam acostumados a fazer aquilo ali todos os dias, daquela mesma forma e tudo mais. E aí, o que aquilo começava, às vezes, a acontecer? Uma banalização da presença de Deus. Porque a presença do Senhor estava ali dentro, no primeiro momento, no tabernáculo, depois no templo. E eles tinham acesso. Apenas eles tinham acesso àquilo ali. Então, para eles era tão natural subir no altar, vamos dizer assim, né? Fazendo essa analogia com o pessoal do louvor, era tão natural para eles que
eles começavam, às vezes, a fazer coisas que não era nem permitido por Deus que fizesse dentro do templo. Então, é nisso que a gente se perde, né? É nisso que a gente, às vezes, no meio da caminhada, eu estou tão acostumado a chegar, a montar o meu instrumento, ou pegar meu microfone, passar a voz e tudo mais, que quando eu vejo assim, poxa, mas né, eu estou tão acostumado a fazer aquilo, eu sei fazer, né? Eu sei cantar, eu sei ministrar, para mim é fácil falar em público, poxa, eu estou tão acostumado a fazer isso, eu faço isso há tantos anos, então esse é o maior perigo. Né? O automático. Então, é nesse sentido que a gente precisa refletir, trazer a memória. Peraí, né? Quando foi a última vez que eu senti a presença de Deus? Quando foi a última vez que eu senti realmente um mover, né? Algo novo na minha vida? Vou buscar isso. Sim. Eu vou descer a casa do oleiro de novo. Então, a gente precisa ter... A gente não pode banalizar o altar, né? Banalizar a presença. Porque senão a gente se acostuma com aquilo ali e quando a gente vê, já tem tanto tempo, a gente está, às vezes, afastado dentro da casa de Deus. Né? Seja o levita que está no altar, seja o pastor que está pregando a palavra. E quantas vezes a gente vê aí pastores, às vezes, falando coisas, poxa, falando de heresias, falando coisas que... Porque talvez não buscam mais a presença. Estão tão acostumados ali a fazer aquilo que... precisa realmente voltar e olhar para dentro de si. Muito bom. Eu posso comentar ainda Por sobre favor. esse ponto? É muito legal porque o Espírito Santo dá as direções, né? É muito Ele vai bom. conectando, né? Vai Parece que ele vai conectando assim, a mesa. Alguns tópicos que eu tinha anotado aqui, o Ariel já falou, o Vitor já Oh, falou, meu o Marcos Deus. já falou, tá tudo conectado, né? Mas vamos bater um pouco mais nisso. Ativismo religioso, sabe? Essa coisa de você entrar nesse piloto automático, Sim. né? Você produzir coisas para Deus sem a presença. Olha só que coisa interessante. Você lê um texto, você escolher um texto base que eu me pego, honestamente, me dá um conflitozinho aí. Porque o texto diz, Marta recebeu Jesus na sua casa. Eu fico pensando, como que eu me comportaria se Jesus estivesse na minha casa? Gente, eu não sou um cara que eu nunca vou posar de herói. Porque eu faria. Eu não sei se eu seria Marta, não, gente. Eu acho que eu ia pro fogão, eu ia querer preparar, eu queria dar o melhor momento para Jesus, né? Mas aí que tá. Olha só, né, o conflito. Jesus vai... Então, Maria que é a melhor aqui. Ela tá procurando a melhor parte. A melhor parte. E só acrescentando o que você falou, esses dias a minha esposa falou algo muito engraçado, porque a minha esposa também, eles que conhecem, né, ela tá sempre na pia, na cozinha e tal. E aí um irmão falou assim, ô Marta, sai daí, venha com a gente aqui, que a gente estava numa resenha lá em casa. E ela falou assim, mas se Marta não trabalhasse, ninguém ia comer. É isso aí. Né? Aí ele falou assim, não, mas vem alimentar o espírito. Mas brincando, a gente estava numa resenha. E de fato é isso, né? Às vezes a gente... Poxa, mas alguém precisa fazer, né? Mas em que momento? Então... Né? Aí esse está que é o o equilíbrio que você falou, né? Esse que é o ponto, que pra gente poder, assim, né, sempre avaliar, a gente precisa parar para fazer esse exercício. Gente, o cristão precisa fazer esse exercício. Não é sobre o que você está fazendo, é sobre o porquê você está fazendo. Perfeito. A palavra que o Ariel falou aqui, né? A motivação. Eu me lembro da Helena Tanuri contando um testemunho das antigas, que ela conta, ela abre o jogo mesmo, ela conta de uma época que ela tinha alguns comportamentos que não glorificavam a Jesus. Eu gosto demais da Helena Tanuri. Ela falou que uma vez ela queria muito ser querida, ela queria ser amada pelo grupo. Aí ela disse que foi no ensaio da galera do Diante do Trono e ela chegou lá com um pavê de maracujá, uma coisa assim. Aí ela chegou toda boba, né, com um pavê de maracujá. Aí a Zenete virou para ela e falou assim, Helena, você trouxe um pavê, né? Ela, sim, eu trouxe um pavê. Aí ela falou assim, a Zenete olhou para ela e falou assim, olha, qual a motivação por trás desse pavê? Meu receba. Deus. Então, assim, eu posso hoje, Marcos, estar pregando e alguém falar assim, é para a glória de Deus, aleluia. Mas eu posso estar enganando todo mundo, eu posso estar fazendo para a minha glória. E eu, como eu falei aqui, eu não posso de herói. Eu tenho
no meu pouco tempo de vida, de ministério, que eu sou crente desde criança, eu vivi alguns estágios na minha vida onde eu não tinha boas motivações para fazer o que eu fazia. Eu sempre fui muito envolvido, né? Mas eu até anotei aqui, que eu quero depois, no decorrer aqui, eu quero falando sobre isso, porque acho que é importante, porque é um despertamento para todo mundo que está ouvindo. Eu já subi ao monte para orar, para buscar poder de Deus. E as pessoas olharem para mim e falarem, glória a Deus, você é um jovem de Deus. Mas o que o Satanás colocou no meu coração era, não, você vai orar para pessoas, para poder as pessoas serem curadas, para a glória ser tua. Eu falo isso, porque eu já passei por isso, eu já vivi isso, sabe? Para quê? Para atrair glória para si mesmo, para alimentar uma vaidade, sabe? Porque o ser humano, ele é vaidoso, né? Nosso eu caído, né, carrega algumas coisas que são bem feias. Então, assim... se não fosse Jesus... se tira Jesus, não sobra nada. Então, quais são as motivações? Né? Eu vou fazer um seminário. Para que você quer fazer o seminário? É para poder realmente conhecer mais a palavra? Ou é para ter um currículo, ou para ter uma carteirinha? Sabe? Quais são as motivações? Em tudo, o Ariel falou aqui também sobre o ponto de tudo na nossa vida glorificar a Jesus, né? E tudo, de fato, tem que glorificar Jesus. A roupa que você veste, né, para quê? Para que você está vestindo essa roupa? Né? Qual a intenção? Isso a gente não pode fragmentar, né? Uma parte é para Jesus, outra parte não. Não tudo na nossa vida, sabe? Até porque a gente está falando de obras e até um ponto que é interessante a gente abrir um pouco, porque a gente como fala? A gente anexa muito isso do ativismo religioso só com relação a atividades, serviços igrejeiros. Mas tem muita coisa na nossa vida que a gente faz que tem que glorificar Jesus que não está dentro da igreja. Sim. A tua profissão hoje, né, você é da área da saúde. Você adora Jesus, você está servindo ao reino de Deus na sua profissão, tua profissão, a nossa profissão. Então, mas será que nós estamos fazendo isso de fato para a glória de Deus? Né? Então, tudo isso, as motivações, elas precisam ser avaliadas, né? O porquê que eu estou fazendo isso que eu estou fazendo. Né? Bacana. Eu queria já introduzir algo assim para a mesa. A gente vê hoje uma sociedade muito elétrica, uma sociedade hoje que tudo tem que ser para ontem, tem que fazer um monte de coisa. O cara, para ser, talvez no emprego dele, né? Ele tem que ser... Acho que não tem nem mais a parte da palavra multifuncional. Ele tem que ser acima do multifuncional. Não sei nem se tem essa palavra não, gente. Se tiver, coloque aqui nos comentários, porque é acima do multifuncional, né? Você tem que fazer 30 coisas ao mesmo tempo para poder, né? E o cara fica ali, ele tem que olhar o telefone, ele tem que atender o telefone, ele tem que falar no WhatsApp, mas ele tem que estar no computador. Então, aquela coisa louca assim, né? A sociedade está assim. E a pergunta que não quer calar é: será que a gente não está trazendo um pouco disso para a nossa realidade, até de igreja mesmo, né? Que eu tenho que ser também muito multifuncional. E aí, queridos, em nome de Jesus, eu vou, de novo, aqui tem pastores aqui nos acompanhando aqui, eu tô vendo aqui cada colocação, cada mensagem. Daqui a pouquinho eu vou estar lendo aqui, tá? Cada mensagem aqui em nome de Jesus, que estão colocando aqui no ao vivo. Eu vou reforçar o que eu reforcei no início. A gente não está aqui falando na mesa de forma nenhuma para te desmotivar e te desacelerar a não fazer a obra na casa do Senhor, de forma alguma. Acho que o bate-papo aqui hoje é justamente o contrário. É fazer com que você, de forma plena, na presença do Senhor, faça aquilo que Ele te chamou para fazer. Sim. Sabe? Assim como o pastor Johnny falou, de forma orgânica, dentro do corpo, a ponto de não penalizar a sua família, o seu casamento, o seu próprio ministério, né? Então, esse é o papo de hoje aqui, né? Por isso que a gente está falando. Às vezes tem pessoas fazendo 10 coisas na igreja. E talvez a gente mesmo aqui esteja assim, dando um tapinha nas costas. Pô, meu irmão, Deus abençoe sua vida, cara. Como você faz coisa? Só que talvez quando ele chega em casa, ele está assim, ele está morto. Tipo assim, exausto. Daqui a pouco está refletindo para a saúde dessa pessoa. Ela está sendo uma bênção, entre aspas, né, no corpo da igreja, mas chega em casa, o casamento dele ou dela não é lá essas coisas.
E daqui a pouco a gente está gerenciando uma separação. Sim. Mas a irmã e o irmão não era uma bênção na igreja? O que aconteceu? Né? Então, e eu disse que eu ia falar muitas vezes essa palavra aqui, né? O equilíbrio, seja onde for, né? Ele permeia isso. Ele faz com que a gente faça com excelência para o Senhor, que a gente atenda a nossa casa, que tenhamos um casamento abençoado. Né? E aí é fardo leve. Aí é jugo suave. Amém? Então, voltando pra cá. Agora que eu já falei pra caramba, falei muito aqui, hein? Mas eu quero pegar um ponto disso aí. Eu ia falar, mas eu não vou falar mais. Eu vou passar pro pastor Johnny que ele quer falar. Pastor Johnny, Fala aí, tio. Não, assim, é só para poder agregar. por favor. A gente, por isso que a gente precisa. Vamos sempre conectando, né? Por isso que nós precisamos estar mergulhados no Espírito. Porque no Espírito a gente vai ter as direções, né? Para aquilo que o Senhor quer que a gente faça. A verdade é, muitos de nós estamos fazendo coisas que Deus nunca pediu para a gente fazer. E a gente está muito ligado nessas estruturas hollywoodianas, né, que a gente tem que trazer para dentro das igrejas. Né? E assim, qual é o propósito? Deus chama alguns pastores, nós estamos numa mesa aqui de líderes, né, pastores. Sim. Deus chama alguns pastores com uma grande projeção. Amém, glória a Deus, aleluia. Tem pastores aqui na nação, tem pastores fora, né, do Brasil, que tem o pastor Paul Yong-Shu, é um dos maiores líderes, né, a maior igreja na Ásia. Tem uma história linda. Olha que projeto lindo Deus colocou no coração daquele homem. Era um projeto que Deus tinha para ele. Ele cumpriu o que Deus queria dele. Mas Deus chama também alguém com... eu não acredito que Deus chama todo mundo para ser igual. Tá? Eu acho que nós precisamos acessar em Deus, mergulhar em Deus para acessar em Deus o que há específico para nós, para cada um de nós, sabe? Então, assim, eu olho para o Paul Yong-Shu, é bonito, é legal, mas eu já entendi que não é a mesma coisa que Deus me chamou para desenvolver, entendeu? Então, a gente se perde muito nisso, nessa questão de comparação, né? Porque hoje em dia tem muito isso, a internet, as redes sociais, faz a gente olhar a vida, o mundo, né, como se fosse um conto de fadas, né? A gente quer aquilo ali, a gente olha aquilo ali, se inspira naquilo dali, a gente quer aquilo dali. Mas, às vezes, nós fugimos do que Deus tem no plano original para cada um de nós. Então, assim, a gente precisa viver aquilo que o Senhor tem para nós. Esquecer, né? Porque quando é fardo, quando está tendo transtorno, gente, não é de Deus. Não é de Deus. Aquilo que Deus pede para nós, algumas vezes vai ser desafiador, sabe? Vai ser desafiador. Mas existe uma plenitude dentro de nós. Existe uma confiança, existe uma satisfação. Você olha assim e você fala, nossa, é desafiador. Eu vejo lá um exemplo, né? Vamos lá, eu vou encarar a igreja. É desafiador. Mas o que fala mais alto no seu coração? Sem dúvida. Então, isso é parâmetro para você saber que é de Deus. Agora, seu coração está com medo, tá tudo, você não tem paz. A palavra fala em Colossenses, né? Seja a paz de Deus um árbitro no vosso coração. Então a gente precisa entender isso. Às vezes está sem paz, por quê? Porque nós estamos carregando bagagens que não são nossas, né? Fazendo aquilo que Deus não pediu para a gente fazer. É interessante, eu passei uma situação hoje dessa, inclusive, né? Eu estava conversando com a minha esposa sobre isso hoje, né? Quando você fala de algo ministerial, né? Às vezes você é tomado por um medo, mas ao mesmo tempo por uma certeza tão grande. Isso aí. Que a certeza que o Senhor coloca no seu coração é maior do que o medo que você tem. É isso Sim. aí. Sabe? Olha que coisa interessante, né? A certeza do Senhor prevalece sobre a incerteza ou o medo que possa estar te afligindo. Deus é maravilhoso, querido. Sim. Então, se é plano de Deus, vai acontecer, vai fluir. Sim. Quer falar, pastor Vitor? Assim, eu tô pensando aqui, né, o que realmente eu estou vivendo nesse momento, que é isso, né? São muitas incertezas. Eu não posso dizer que são incertezas, porque eu já tenho certeza do que vai acontecer, né? Assim, porque você está mergulhado no espírito. E não é... Isso não entendam isso como uma soberba, né? Porque às vezes a pessoa, né, pode achar isso. Não, mas poxa, mas é por quê? Porque você é mais espiritual. Não é isso. Hoje isso é possível ser acessado por qualquer um de nós.
né? O véu já se rasgou. Antes eu precisava ir até um sacerdote, ele precisava acessar. Hoje, qualquer um de nós, tendo fé em Cristo, a gente pode acessar o reino de Deus, acessar a presença de Deus de maneira plena, sabe? Então, dar um passo, né, trazendo para a minha realidade hoje, dar um passo de iniciar uma obra do zero, né, contando assim, eu, a minha esposa e os meus filhos, e os meus recursos para começar ali, e ver que as coisas estão acontecendo. E ontem aconteceu uma coisa muito interessante, porque eu estava colocando as cadeiras no lugar, a gente, né, lavou a igreja, estava colocando as cadeiras, e aí teve uma hora que eu estava colocando a cadeira e eu olhei assim para o fundo da igreja e eu vi pessoas sentadas ali. E aí eu falei assim, aleluia. E aí a irmã que estava do meu lado falou assim, olhou para trás e falou, o que aconteceu? Eu falei, o quê? Olha ali, você tá vendo? Aí ela olhou, vendo o quê? Aí eu falei, estava todo mundo cansado, já era noite, tava o pessoal trabalhando. Falei, você não tá vendo a igreja cheia, as pessoas sentadas ali? Aí ela, glória a Deus, não sei o que. Eu falei, tá desligada, irmã, vamos se ligar, vamos se ligar. Então, é isso. Por mais que você entenda que tem inúmeras coisas acontecendo, que se você parar para pensar, qualquer pessoa olhando vai falar assim, pô, esse cara é louco dele estar fazendo o que está fazendo. Né? Isso cada um de nós, né? Talvez quando você começou o seu ministério lá atrás, o cara é louco, o cara tem um emprego legal, já tem uma família formada. Bom, tu vai começar um podcast, você é doido, ninguém vai assistir. Tem isso ainda aí, né? mas tudo bem. Né? Mas quando você sente que é de Deus, mesmo você pode estar cansado fisicamente, né? Porque o nosso corpo se cansa, Jesus se cansou, a tua motivação interna é algo que as turbulências que estão vindo não consegue apagar, não consegue abalar aquilo. E aí, realmente, é o que você falou, quando aquilo começa a ser um fardo, quando aquilo começa a te incomodar, será que aquilo realmente é de Deus? Será que aquilo realmente Deus está colocando para você fazer naquele momento? Às vezes era um momento que já passou, né? E a gente, às vezes, quer insistir naquilo ali. Não, aquilo ali já passou, agora é uma nova fase. Mas eu quero insistir em fazer daquela forma, porque aquela forma ali eu já aprendi a fazer e eu não quero mudar. Enfim, então assim, se não for o Espírito direcionando, a gente vai se perder, a gente vai se fadigar e vai dar errado. Né? Posso falar Por favor. Uma situaçãozinha aqui? Com relação a esse tema, o que acontece? A gente vê que realmente o pessoal traz muita correria do dia a dia para dentro das igrejas. Isso é uma grande realidade. As pessoas vêm e muitas delas até às vezes deixam de fazer algo na igreja porque falam assim, não, eu tenho minha prioridade, eu tenho muita coisa para poder fazer lá fora. Tem muita gente que fala que tem o seu trabalho, a sua correria, deixou tão cansado que não consigo fazer nada. Não, Johnny, não me bota para fazer nada porque não dá para mim. Agora não dá para mim. O meu momento agora é de ficar quietinho porque a minha prioridade e isso eu já vi de líderes de chegar e olhar assim e falar assim, cara, eu tô dando prioridade para o meu lado profissional porque eu já me dediquei tanto lá e assim cara, é só a gente parar e olhar a Bíblia. O que acontece? O inimigo, cara, ele enche a gente de muitas coisas todos os dias. O que acontece? O povo de Israel, quando estava lá, né, cativo, o que aconteceu? Cara, o inimigo lá, o faraó, chegou lá e viu que o povo estava adorando a Deus e falou assim, não, vamos botar mais trabalho. O povo estava construindo lá, fazendo os tijolinhos deles lá, tal, de boa. Fala assim, não, agora vamos fazer com que esse povo vá lá buscar palha, vá lá correr atrás, vai ter mais trabalho para poder fazer, para que eles não possam ter tempo de adorar a Deus. Não é verdade? E o que acontece é que se a gente der mole, a gente deixa os trabalhos alheios, os trabalhos de fora do que é o que Deus te chamou, até mesmo dentro da casa de Deus. Se a gente deixar os trabalhos sobressaírem aquilo que realmente Deus quer para a nossa vida, cara, infelizmente, a gente acaba dando lugar para que um exemplo do que o inimigo, através da palavra, acabou de dizer, né?
a gente vê o inimigo colocando mais trabalhos, mais e mais demandas, mais e mais coisas, e a gente acaba se afastando do real sentido do que Deus chamou a gente. Né? A gente acaba se deixando se perder, e aí, irmão, quando for ver, lascou. Porque se você não tiver um coração de buscar o retorno, né? Como o pastor Vitor colocou aqui, buscar assim, não, eu preciso voltar ali, aquele momento ali, para poder, retirar as cinzas, né, do altar, preciso fazer uma manutenção. Cara, já era. Infelizmente, né, já era. Então, assim, é de grande importância que a gente não deixe com que as demandas de fora nos interrompa nos propósitos de Deus, né? Para que a gente não possa cair nessa demanda que o inimigo vem colocando sobre as nossas vidas, que é essa correria, é internet, é trabalho, é família, e a gente vai olhando e colocando, não que não são coisas importantes, mas que a gente vai de maneira sorrateira, o inimigo vai ali, ó, pegando e minando. E a gente fala assim, não, a minha prioridade é o meu trabalho, minha prioridade é o meu ministério, minha prioridade aí vai colocando coisas em cima ali, e aí a presença de Deus está aqui e você vai colocando as coisas por cima e vai atrapalhando todo o propósito de Deus, né, para a sua vida. E ao invés da gente buscar o reino de Deus em primeiro lugar e as demais coisas serem acrescentadas, a gente começa a buscar em primeiro lugar as demais coisas, achando que o reino de Deus vai ser acrescentado. Sim, e não vai, sim. né? Não tem como. Inverter essa ordem é complicado. Não tem como inverter. A igreja de Laodiceia era uma igreja que estava funcionando, mas é uma igreja que tem um ponto que me pega muito quando está escrito que Jesus estava à porta. Jesus disse, eis que estou à porta e bato. Se vocês abrirem a porta, eu vou entrar e vou cear com vocês. É para uma igreja que estava lá dentro, cultuando, fazendo a festa deles, e Jesus estava batendo a porta. Se Jesus estava batendo a porta, ele estava do lado de fora. E eles estavam lá dentro fazendo o quê, se Jesus não estava lá dentro? E achando talvez que ele estava lá, né? Muitos de nós estamos fazendo culto para nós, né? Com aquela música que bombou. Fazemos cultos para nós mesmos. Eu esqueci a letra, mas é sobre isso. De Marajós, né? Essa aí. Gente, deixa eu dar um break para vocês tomarem uma água. Um break. Eu vou até tomar uma água, gente. Olha aí. Olha só. Vocês que estão nos acompanhando até agora, tô vendo que tem muita coisa aqui, muita coisa escrita. Daqui a pouquinho eu vou estar lendo. Então, se você ainda não colocou algo aqui, eu vou te dar um tempinho para você escrever aqui. Seja uma saudação para os pastores que estão aqui com a gente, seja uma contribuição, alguma coisa que te falou aqui que chamou sua atenção, fique à vontade, tá bom? No final do nosso podcast, eu vou estar sorteando essas 2 camisas aqui do ministério, amém? Mas você só vai saber como é que a gente vai fazer isso no finalzinho. Então, fique ligado, mas só vai participar quem colocar pelo menos algo aqui, digitando aqui pra gente saber que você esteve aqui conosco, participando, amém? Então, já deixei claro qual é a regra da participação aqui conosco, em nome de Jesus, tá bem? Agora, pastores, para voltar aqui, a gente vai dar mais uma rodada, depois eu vou estar lendo aqui o que os irmãos estão falando, amém? Já estamos chegando no final, gente. É rápido, aqui assim, já começou a falar, já está acabando, né? Mas eu acho que volto de colocar 2 coisas aqui de novo, aqui, 2 momentos diferentes, né? Eu acho que as pessoas que hoje elas estão talvez com muitos afazeres, talvez sufocadas, talvez, e aí eu quero colocar uma frase que eu sempre falo, né? Não existe um ministério bem sucedido com uma família destruída. Ponto. Pegou essa chave, querido? Se você está com problema com a sua casa, com a sua família, com sua esposa, com o seu casamento, com os seus filhos, mas você é o super-homem que tem um ministério inabalável, repense seu ministério, querido. Não estou dizendo que ele não tem que ser um excelente ministério, não, amém? Que seja bem sucedido, em nome de Jesus. Estou profetizando sobre a sua vida. Mas o que não pode acontecer, a sua família está arrasada. Isso não combina, isso não tem lógica, ok? Não tem propósito. Voltando. Aqueles que estão dessa forma, talvez com muita coisa, muitos afazeres, estão sobrecarregados. Você vê que o irmão
vai ter algum problema daqui a pouco. Talvez um conselho para eles não seria: se deixe ser pastoreado, liderado, né? Que as pessoas, que ele possa, de certa forma, estou tentando achar a palavra aqui, cuidado, para justamente ele saber o que fazer. Talvez desacelerar um pouco, talvez entender qual é o chamado dele. Às vezes a pessoa entra e fala assim: eu quero saber qual é o meu chamado. E às vezes ela quer saber por si só. Sim. Né? E aí, óbvio, né? Talvez os ministérios que fiquem mais em evidência, né? Sejam os que mais atraem, no sentido de que, eu acho que é isso que Deus me chamou para fazer. Não estou dizendo que não seja, tá, meu irmão? Em nome de Jesus. Seja usado poderosamente em nome de Jesus. Mas talvez tenha que ter esse direcionamento, né? O cuidado, o ministrar sobre a vida desse irmão. Esse irmão buscar na igreja essa palavra, esse direcionamento. Talvez as pessoas não façam isso, né? Esse é um ponto. Eu vou jogar um segundo ponto que eu deixo vocês falando. E também tem um outro lado da história. Que o irmão que não está fazendo nada na igreja também, muitas vezes é o que está ali murmurando, que está olhando o outro trabalhar. E aí acaba servindo como juiz da história, né? Tipo assim, olha, todo mundo trabalhando, eu não estou, mas ele tem tempo para murmurar. Talvez também seja o foco, trazer esse cara para o jogo e falar assim: meu irmão, em vez de você ficar falando aí, né, fofocando, em nome de Jesus, vem trabalhar aqui, ó. Esse aqui, vem cá, você quer saber seu chamado? Vamos nos reunir com os irmãos aqui, vamos entrar em oração, busca na madrugada, 3 da manhã acorda. Senhor, o que eu devo fazer, Senhor? Para que o Senhor me chamou? Eu duvido que o Senhor não vai chegar para ele e falar assim: eu te chamei para isso. Se bobear, meu irmão, você vai tomar um susto de madrugada, hein? Mas é o Senhor, fica tranquilo, relaxa. Mas é isso. Então, assim, essas duas coisas, né? Eu acho que são 2 pontos diferentes, né? Um é o cara que está trabalhando muito, tem que se chegar para quem possa aconselhá-lo, e o outro é o cara que não está fazendo nada, mas está murmurando, também trazer esse cara para o jogo. Queria deixar para vocês aí. Quem quer falar primeiro? Uma vez eu ouvi uma história que um irmão da igreja começou a reclamar com o pastor. Foi reclamar com ele um dia que o estacionamento estava muito desorganizado. Pô, mas é uma bagunça, as pessoas param assim, param assado, e não tem vaga para não sei o quê, a pessoa quer sair, não consegue, e tal, o pastor precisa botar alguém. E aí o pastor ficou ouvindo, e ele falando, aí o pastor chegou para ele e falou assim: então, irmão, a partir de hoje, a responsabilidade é sua. Organize o estacionamento. Aí ele: não, mas se Deus te deu a visão, cumpra a missão. E aí o irmão que começou a fazer a organização do estacionamento. Então, a gente precisa realmente, de fato, assim, dentro da minha área profissional, né, assim, eu me especializei um pouco em gestão e eu aprendi sobre isso, né? Não existe a pessoa que não sabe fazer nada ou que não tem destreza para nada. Às vezes a pessoa só está insatisfeita na função que ela está, né? Então, isso pensando de forma secular, empresarialmente, né? Mas se a gente for trazer para o reino de Deus, é a mesma coisa. Às vezes a pessoa está ali porque ela está insatisfeita com aquilo ali, porque talvez ela está fazendo, né, o que você falou, porque não foi o que Deus chamou. Às vezes ela nem sabe ainda o que Deus chamou ela para fazer. E aí ela precisa descobrir isso, em oração, em busca. Deus, o que o Senhor quer que eu faça? E às vezes a gente vai ser surpreendido, como você falou. E eu acho que eu já contei, não sei se eu contei essa história aqui ou se eu contei em mesa, assim, em nossos encontros. Mas eu não tenho ministério assim, infantil, né? E, assim, nunca tive esse chamado para ministério infantil, nunca tinha tido. Eu tenho 3 filhos e para os meus... eu tenho 3 filhos, mas nem para os meus filhos eu não tenho muito esse ministério. E aí, uma vez, nessas buscas, Deus começou a me incomodar para que eu ministrasse para as crianças da igreja. E eu falei assim: Senhor, eu tenho dificuldade de ter paciência com meus filhos, como é que eu vou ter com as outras crianças e tudo? E naquela noite Deus não me deixou dormir, falava o nome de cada criança no meu ouvido e tal. E as crianças se enrolavam na cama, parecia. E aí você falou, né? Não gostava dessa palavra. O Espírito Santo incomoda sim, porque quando você se coloca à disposição, ele vai te incomodar. Levanta, vai orar. E aí eu fui
conversei com o pastor e falei assim, olha, Deus, né, me incomodou e tal, eu queria, não, pode, fica à vontade, a gente tem essa carência, sempre há essa carência, né? E aí a irmã foi, que era líder das crianças, né, resumindo, pra gente não adiantar, me passou qual era a programação daquele domingo. Eu falei assim, irmã, eu não sei fazer isso aqui não. Eu não tenho destreza assim de fazer piada, de fazer, sei lá, palhacinho. Não sei fazer isso. O que eu sei é pregar e buscar a presença de Deus. Eu preciso seguir isso aqui? Não, pastor, fica à vontade. Falei, tá bom. Eu cheguei na salinha que as crianças tudo certo. Falei, mas eu não quero ficar com criança pequena, não. Falei, eu quero ficar com criança grandinha, né? Tipo, falei, tipo 9, de 9 para cima que tenha discernimento. Não, tá bom. Eu entrei na sala, aí eles sentadinhos, né? Naquela coisa de salinha. Falei, não, vamos fazer uma roda aqui. Aí botei eles em roda. Vocês conhecem o Espírito Santo? Eu tinha voltado de uma conferência, eu tava assim, né, cheio de Deus. Vocês conhecem o Espírito Santo? Aí eles me olhando. Tava em brasa. Falei, não, olha, comecei eu andando pela sala e eu falando, mas eu olhava no olho deles e falando, e eles, ninguém conversando, prestando atenção. E aí eu falei assim, vocês já sentiram Jesus? Aí eles me olhando, eu falei, não, vocês vão sentir Jesus hoje. Olha, eu não sei orar de luz acesa, tá? Porque a luz acesa me tira a minha atenção. Vocês têm medo de escuro? Aí as crianças me olhando. Não, tio. Eu falei, então, ó, vou apagar a luz, não fiquem com medo. Vocês vão sentir alguém botando a mão na cabeça. Sou eu ou é Jesus. Então vocês não têm que ter medo. E aí, gente, sem brincadeira, eu botei um louvor lá e apaguei a luz. E eu comecei a adorar o Senhor. Botei uma música que eles conheciam. E foi extraordinário. Porque aquelas crianças começaram a falar em línguas, elas caíram arrebatadas, olha, a presença de Deus veio naquele lugar e as crianças conheceram, aleluia, a Cristo, não só de ouvir falar, elas tiveram a experiência delas com Deus. E aí eu olhava e eu falava assim, via crianças assim que eram tímidas, falando em línguas e chorando, e eu falei assim, meu Deus, Deus queria fazer isso. São crianças, é necessário ter brincadeira, é necessário ter atividade, ter o pula-pula, ter a irmãzinha vestida de palhacinho, distribuindo cachorro-quente, mas as crianças são sensíveis e elas sentem a presença de Deus de forma muito mais fácil e rápida do que a gente, que é cheio de carapaça ali com o passar do tempo. A criança, ela está disponível para aquilo. E aí, de tempos em tempos, eu subia para ficar com ela. E aí a tia, querendo ajuda, pastor, você pode ficar falando assim, olha só, eu não posso ir todo domingo não, porque senão vai perder a graça, eu só tenho que ir de vez em quando. E aí eu subia de vez em quando para ficar com eles e sempre era maravilhoso. E eu comecei a chamar outras pessoas para verem aquilo. Porque quando eu falei para os pais ficavam assim, o fulano chorou porque em casa era virado, né? E aí eu comecei a chamar nesses momentos os pais, e os pais entravam na sala e viam as crianças caídas no chão e no espírito ali e tudo, e eles ficavam impactados. Então, qual é, para a gente concluir a tua pergunta? Nós temos que estar disponíveis. Se eu tivesse dito para Deus assim, Senhor, eu não tenho paciência com criança não, para mim isso não dá não, quero ministrar só para adulto. Talvez eu teria sido um impedimento para que aquilo acontecesse. Porque Deus quis me usar. Por quê? Porque eu não, apesar de mim, porque né, eu não tenho, como eu disse, eu não tinha muita destreza com isso. Então, se nós estivermos disponíveis, Deus vai nos usar em algo que a gente nunca imaginou, né? E vai ser leve, vai ser suave, vai ser gostoso, vai ser maravilhoso. E eu cheguei em casa e falei, Deus, que tremendo, né? E aí, assim, tantas vezes aconteceram tantas coisas naquela salinha, aquelas crianças, e às vezes, pastor Johnny, eu estava lá no altar ministrando para os adultos, e os adultos, pior do que um iceberg. E eu subia e a glória de Deus descia sobre a sala com as crianças. Por quê? Porque aquelas pessoas lá não estavam disponíveis para buscar o Senhor. Estavam ali numa religiosidade, porque estavam acostumadas a ir para o culto todo domingo, né? E aí eu subia e eu falava, e aí lá era diferente, porque eles estavam prontos, disponíveis para aquilo. Então, querido,
esteja disponível para o Senhor. Amém. Esteja disponível para Deus fazer através de você, apesar de quem você é, apesar de quem nós somos, mas que você esteja disponível para que Deus te use naquilo que você nunca nem imaginou ser usado. Porque Ele tem poder para isso. Amém. Amém. Só para não perder aqui, o pastor Vitor estava falando assim, e talvez o que o Senhor te chamou para fazer, talvez não seja nem agradável para você. Não seja confortável, Não seja né? confortável para você. Mas o sentimento de pertencimento do reino para aquilo que o Senhor te chamou para fazer vai ser maior do que isso. Um ponto, achei muito legal, eu vou pegar esse gancho, que assim, nós precisamos, nós que estamos, né, você falou de estar disponível, né? Nós que nos colocamos como disponíveis ao Senhor, a gente tem que estar preparado para redirecionamentos que Ele nos faz. Verdade. Para sair da zona de conforto. Sim. Quando o projeto da família Ágape nasceu com uma ideia de primeiro eu estar na frente do Ministério de Louvor, porque eu fui muito tempo da música. Então eu falei assim, não, vou ficar na música. Não, é minha área, quero ficar com isso aqui. Aí teve duas pessoas, né, que vieram com uma voz profética e falaram assim, olha, você não vai fazer nada durante um período. Você vai ficar observando porque eu tenho algo diferente para você. E eu segui essa orientação. Aí depois as movimentações foram acontecendo e o Senhor me colocou na posição de liderança da igreja, né? E naquele momento eu fiquei até assim, nossa, mas eu vim para poder, tipo assim, apoiar na parte da música, né? E depois Deus movimentou tudo. E não era confortável para mim. Não era confortável para mim. Mas era a vontade do Senhor. Depois você foi entendendo, né? Sim, com o tempo a gente Primeiro vai... Deus complicou, depois foi explicando, né? Uma vez eu vi alguém dizendo que o Senhor nos criou como se fôssemos essas bicicletas de 24 marchas. Que às vezes a gente só se atenta para usar uma ou duas marchas, mas o Senhor quer usar todas as nossas capacidades, né, que Ele mesmo colocou em nós. Às vezes a gente fica limitando. Tem gente que canta na igreja e pensa que vai morrer cantando. Gente, não. Deus quer usar você em outras áreas. Na multiforme graça dele, né, ele quer nos usar em outras áreas. Né? Glória a Deus. É isso. Sim, cara, quando a gente vê as pessoas trabalhando, né, se disponibilizando para trabalhar para o reino, né, é necessário até mesmo você desacelerar, como o Preste colocou aqui, cara. Você precisa, às vezes, baixar um pouquinho o nível daquela correria para você falar, opa, calma aí, eu preciso... Eu costumo falar com o pessoal que eu preciso para eu conseguir ouvir mesmo assim Deus falando e eu não ter dúvidas daquilo que Deus está falando comigo, eu preciso de detalhes, sabe? E eu falo assim, fala comigo num detalhe, seja, Gideão. sabe? Me mostra alguma coisinha aqui que Olha eu possa... só aqui, sabe, Agora é o contrário. eu tenho essa dificuldade, vamos dizer assim, mas que é uma particularidade que eu consigo entender aquilo que Deus está querendo falar. E muitas vezes, o que é necessário? Dar aquela desacelerada. Inclusive, teve até um período, né, que a gente fez lá, com a juventude, Sim. Um culto. Minha esposa começou ali, né, agitar o pessoal e tal, vamos lá, vamos fazer tal. E aí a gente foi falando, foi um bate-papo. Juntamos todo mundo ali no altar, fizemos ali um bate-papo, e aí fizemos um momento de compartilhamento, né? O pessoal começou a falar a respeito, né? A juventude começou a falar a respeito dessa aceleração. O trabalho, a faculdade, a escola, é isso, é aquilo e tal. Começou a falar. E aí a gente foi vendo a dificuldade que eles estavam tendo por conta dessa aceleração, desse movimento louco, né? De não conseguir parar para poder ouvir a voz de Deus, assim, sabe? E isso já estava levando para o lado físico. Muitos deles já estavam passando por momentos de enfermidade. Alguns deles já estavam passando com problemas de ansiedade, com depressão. E assim,
cara, foi um momento que minha esposa e eu, assim, tomamos um susto, porque a gente viu assim, foi, cara, a quantidade de gente que tá precisando de ajuda. E aí a gente levou, né, pro Johnny a proposta de fazer um culto desacelere. Cara, que loucura a gente faz. O culto assim, desacelere, mano. Todo mundo colocando o culto assim, acelerados. Acelerado. E aí você, não, Vamos, o culto desacelere. Desacelere. E aí, a princípio, era só para poder levar, né, pra juventude, né, um grupo pequeno de pessoas. Legal. E o Johnny falou, não, vamos lá, pegou e anunciou no culto. Todo mundo tá precisando. A gente preparando algo assim, bem para ele, assim, uma comida, um negócio, um lanche, um negocinho assim para eles no final. O Johnny falou, você que tem aí o seu irmão, a pessoa que tá com uma dificuldade, vem para cá e tal. E chamou todo mundo, levou para a igreja toda, assim. Cara, quando a gente... Foi até a Carlinha que trouxe a mensagem, né, cara? Que palavra, sabe? Que momento a gente teve ali. Tivemos um momento de realmente desacelerar, não daquilo que Deus tinha para a nossa vida, para a vida do povo ali, mas desacelerar mesmo da correria do ser humano de querer falar assim, não, eu preciso ser útil na obra de Deus, eu preciso ser útil, eu preciso... Sabe aquele embolo de coisas que estavam ali? A gente precisava daquele momento ali. Aquele momento acho que foi decisivo assim para muita gente, porque a gente ouviu muito testemunho, né, das pessoas falando assim, cara, eu precisava parar um pouquinho para poder ouvir a voz de Deus. Eu vi gente falando assim, eu estava falando e não estava esperando Deus falar, sabe? Não estava ouvindo Deus. Então, assim, é muito bom. Para que a gente esteja disponível, a gente precisa desacelerar nas nossas correrias. Porque até Jesus, cara, ele falou pra gente aqui, em Mateus 6, né, 31, ele fala assim, naquele momento, ele disse, havia muita gente indo e vindo, ao ponto deles não terem tempo para comer. Né? Aí Jesus fala assim, vamos lá, vem comigo descansar, vamos para o deserto, para que a gente possa descansar. Claro que o povo depois chegou ali e logo descobriu onde eles estavam. Mas Jesus chamou, falou assim, vem cá, vem para um descanso. É necessário que você pare para se alimentar, necessário que você pare para poder você recarregar as suas energias, para que você possa se levantar, se reerguer novamente, ouvir a voz de Deus, para a partir daí você seguir no propósito. Né? Amém. Amém. Esse ponto é muito de Deus. Eu vou... agora vou dar uma paradinha, né? Você que tá aí agora... Já contei aqui, na verdade, né? Se não tem ninguém para colocar mais aqui nenhuma observação aqui, eu já vou fazer o sorteio dessas duas camisas aqui. E depois a gente já vai para as considerações finais dos nossos pastores. Gente, a gente não conseguiu falar tudo que a gente ia falar hoje aqui, não, hein? Meu Deus do céu, gente. É impressionante, né? Tá virando rotina isso já. Mas é uma benção, porque o Senhor vai acrescentando, vai moldando, sim, né? E vai direcionando. Gente... Como eu sei que vocês não viram e não contaram mesmo, vou perguntar para vocês aqui. Me fale um número aí, pastor Vitor, de 1 a 19. 1 a 19. Vamos no 15. Pô, só para eu poder contar aqui mesmo, né? Vamos lá. Eu ia falar 19. Fala outro. Então, Porque... Não, vou falar por quê. Porque a minha esposa também comenta aqui. Né? Aí não dá. então, vou dar uma camisa... então vamos no 3, pronto. 3, legal. Ok. Flávia Silveira acabou de ganhar uma camisa aqui, ó. Que benção. Amém. Amém. Glória a Deus. E outro? 7. Vai contar. Minha sobrinha, Tainá Priori. Olha, Tainá, pô, Tainá. Tá bom aí, ó. Ficou em família, tá vendo? Meu Deus, gente. Tá vendo? Ó. Maravilha. Amém. Glória a Deus. Vou entregar as duas camisas em nome de Jesus. Deus abençoe vocês que estão aqui nos acompanhando até agora. Pastores, é isso. Agora, considerações finais. A gente acabou não falando realmente tudo que a gente precisava falar aqui. Mas, aliás, vou refazer minha frase. Nós falamos tudo que precisávamos falar aqui hoje. Sim. E não conseguimos falar algumas coisas que talvez o senhor não quisesse que a gente falasse aqui. Pronto. Ficou melhor, né? Eu queria que vocês fizessem as considerações finais desse tema bem bacana que a gente trouxe aqui. Vamos começar com o pastor Vitor. Amém. Acho que a gente falou muito, né, sobre disponibilidade, sobre equilíbrio.
E é isso, né? Que a gente possa realmente buscar esse equilíbrio em Deus, buscar essa disponibilidade nele, né? Se colocar realmente disponível para que ele possa agir em nossas vidas, porque a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável, e por mais que a gente não entenda, a gente vai sempre, se a gente estiver ali disponível a viver o que ele tem para nós, a gente sempre vai ter êxito, a gente sempre vai se alegrar. E mesmo quando a gente passar por dificuldade, né, por turbulências, como a gente vê na história dos discípulos com Jesus, no mar ali, bravio e tudo, mas Jesus, olha, não, tem um momento da calmaria, então a gente precisa realmente buscar a presença, para que se a gente tiver a presença, né, e viver num equilíbrio, a gente vai estar sempre vivendo o melhor de Deus para a nossa vida, né? Amém. Pastorzão, você, querido, que tá nos ouvindo aí, né? Antes de passar para vocês. Tá nos ouvindo. Tá desigrejado, tá afastado, mora em Itaguaí, Campo Grande, Santa Cruz, meu irmão, dia 10 desse mês agora. Sábado que vem, Vida Church, abrindo aí. passe lá, né? Vai lá na igreja, na nossa igreja, é a igreja do Senhor, Somos um só. Somos um, né? Passa lá em nome de Jesus, receba uma palavra, um louvor abençoado, e quem sabe você já não fica lá junto com o pastor Vitor, servindo ao Senhor. Amém. Naquele lugar de adoração. Deus Amém. abençoe lá essa Amém. nova casa que está nascendo em Itaguaí, né? Toda sorte de bênção para Amém. vocês em nome de Jesus. Amém? Amém. Pastor Ariel. Vamos lá, dentro daquilo que a gente comentou aqui, né? Foi muito proveitoso, né? A gente entender o que essa correria do dia a dia acaba não nos levando a nada, se a gente for colocar para nossa vida. Ministerialmente acaba também atrasando muito, e dentro desse movimento, desse mover, né, a gente tem que ter cuidado para não estar no movimento, mas um movimento de roda gigante, que não vai levar a lugar nenhum, vai ficar sempre ali. Meu Deus. Né? Ter cuidado para não estar nesse movimento, mas estar dentro do mover de Deus, ser movido pelo Espírito Santo. Né? Não ficar atarefado ao ponto de se perder no caminho, porque o trabalho, como a gente viu, né, no episódio em que estava Marta e Maria ali, não entender de que somente o trabalho é o que vai fazer com que agrade a Jesus. O trabalho não é o objetivo final, o objetivo final é Jesus. É isso. Então, seja como Maria, que ficou com uma boa parte. E Deus abençoe. Amém. Pastor Johnny. Bom, todos nós fomos chamados para servir. A palavra diz que o Espírito do Senhor Jeová veio sobre mim e ele me ungiu para. Todos os que foram chamados por Jesus foram chamados para algo. Primeiro, para estar com ele, e desse lugar partindo para produzir, para dar frutos. Nós fomos chamados para dar frutos. Então, você que está ouvindo, entenda, Jesus te chamou, Deus tem uma obra linda na sua vida. E se você estiver acelerado, pare, porque também estar acelerado é uma quebra de princípios. Isso aqui nós precisamos considerar. E uma vez Deus falou comigo sobre isso. Você está correndo para onde? Porque eu sou muito acelerado. Você está correndo para onde? O lugar mais alto, o auge do lugar, você já conseguiu a posição de filho. Então, nós somos filhos de Deus e é isso aí. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Primeiro eu já pedi perdão para os irmãos que colocaram aqui. Hoje foi tão fluido, né? Fluido o nosso bate-papo aqui que eu não consegui ler aqui o que vocês colocaram. Amém? Mas agradecer a cada um que cooperou. Eu li aqui cada colocação aqui. Que bênção. Obrigado por participar conosco. É sempre uma honra tê-los aqui. Se você chegou até aqui, está aqui com a gente, se cadastra no canal aqui, aciona o sininho, deixe seu like para que esse vídeo possa chegar a muito mais gente, abençoar muito mais famílias aqui em nome de Jesus, tá bom? Deixa eu dar um recado para você também, querido, em nome de Jesus, que você possa, assim como todos os pastores aqui falaram, né, que você possa se colocar na presença do Senhor, na obra do Senhor, com entendimento, né? Assim como você chega no culto para adorar ao Senhor, não chegue acelerado, chegue para um culto racional, com entendimento daquilo que você está fazendo, da adoração para quem você vai prestar e o que você vai fazer, que você possa, em nome de Jesus, não só trazer para você várias coisas para fazer,
mas pegue alguém, discipule alguém, ensine essa pessoa, ganhe, treine, para que você possa enviá-lo e para que a presença e a palavra do Senhor possa chegar até mesmo aonde os seus pés não podem chegar. Amém? Que o Senhor te abençoe. Obrigado por estar aqui no podcast Palavras Simples, porque palavras simples não são simples palavras. Deus abençoe e até o próximo, se Deus quiser. Fique na paz. Um forte abraço. Tchau, tchau.